Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém. Que saudade que eu estava de falar aqui na frente, né? Vamos lá, Salmos 42. Eu quase não gosto de falar, né? Salmos 42. Nós vamos ler ele inteirinho, mas é um salmo pequeno, fácil. Vamos lá, Salmos 42. A partir do primeiro versículo. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão e fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde do pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catapultas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esquecestes de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Vamos ler novamente o versículo 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Amém? Nesse mês de setembro nós vamos ministrar, não que seja uma regra, né, porque Deus que conduz os cultos, mas nós queremos falar sobre os salmos. E os salmos nada mais eu estava tentando hoje durante todo o dia entender como que eu ia trazer os salmos para vocês. E os salmos nada mais que um diário onde os salmistas expunham aquilo que estava acontecendo com eles, assim como vocês. Eu acredito, hoje em dia a gente com esse negócio de celular, a gente ficou muito preguiçoso para escrever, né? A gente ficou preguiçoso para pegar um caderno e escrever. Eu, graças a Deus, devido à igreja, eu tenho como que eu posso dizer, esse compromisso por causa da igreja, mas eu costumo ter uma agenda, eu costumo ter um caderno, eu costumo ter algo que eu sempre estou anotando, que eu sempre estou escrevendo, que eu sempre estou relatando sonhos, acontecimentos, e os salmos é isso. Os salmos são passagens onde pessoas expressavam aquilo que estavam sentindo, aquilo que estavam vivendo. E aqui nesse Salmo 42 não é diferente. Aqui nós podemos ver um salmista escrevendo no seu diário momentos difíceis que ele estava passando pessoalmente, momentos complicados na sua vida particular. E eu vejo aqui nesse salmo, e eu acho que você também consegue enxergar isso, um crente, um cristão. Porque nós não somos isentos e não fomos isentos pelo sacrifício de Jesus na cruz das dificuldades, dos problemas, das aflições deste tempo. Muito pelo contrário, fomos avisados: no mundo tereis aflições.
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós somos avisados, vocês vão ter dificuldades. Em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2, a Bíblia fala assim: tende por grande prazer o passardes por várias tribulações. E aqui eu vejo um salmista passando por um momento delicado, passando por um momento difícil da sua vida. Vamos ler o primeiro versículo e o segundo versículo. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Igreja, eu acredito que assim como Elias, aqui o próprio salmista desejava a própria morte. Que ele queria estar onde, igreja? Diante a face do próprio Deus. Como que você chega diante da face de Deus? Quando você morre. Ele estava passando por um momento tão difícil da sua vida, por uma aflição tão grande daquele momento, que eu acredito que ele estava desejando a própria morte. Senhor, me leva diante de Ti, me leva desse lugar, dessas dificuldades. Olha o versículo 3, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Aquela situação que esse salmista estava vivendo naquele momento, igreja, era tão delicada, era um problema tão grande, que as pessoas o questionavam, que as pessoas olhavam para ele e falavam: cara, cadê o teu Deus? Cadê o Deus que você serve? E é tão certo que ele servia um Deus. Vamos ler o versículo 4. Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles aonde, igreja? Na zona? No bar? No restaurante? Era um crente. Fui com eles, com a multidão, na casa de Deus. Fui com eles na casa de Deus. Quem estava questionando eles aqui, igreja, eram as próprias pessoas. Eu anotei, e eu não vou ficar lendo, para que a gente não perca tempo, mas Jó, capítulo 2, versículo 9, a sua casa pega fogo, morre seus familiares, seus filhos, suas filhas, o seu gado vai para o precipício e morre, tudo que ele tinha se perde, e por fim, a própria saúde. Jó era um cara que orava, Jó era um cara que dava os seus dízimos e as suas ofertas rigorosamente. Jó era um cara que oferecia os sacrifícios conforme a lei de Moisés, tanto para ele quanto para sua esposa e para os seus filhos, com medo de algum deles não ter feito. Então ele oferecia por todos. Jó era um cara crente, Jó era um cara cristão. Perdeu os filhos, as filhas, o gado, a casa, e por fim perdeu a própria saúde. E no capítulo 2, versículo 9, é um versículo que todos conhecem. A mulher dele olha para ele, e ele se coçando com pedaços de telha, devido à sua enfermidade, e fala: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí ele tem aquela passagem também bem conhecida, né? Falas como uma louca. Porque no bem louvaste a Deus, porque no mal não. Igreja, se você pegar, eu quero até ler esse versículo aqui para você entender. Está lá em Jó, Arthur, coloca para nós, Jó capítulo 4, versículo 3.
eis que ensinaste a muitos e esforçastes as mãos fracas. Vamos continuar até o 8. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Igreja, quem está dizendo essas palavras é um amigo de Jó. E ele chega para Jó e fala assim: você orou pelas pessoas, você ajudou pessoas que estavam caídas, você ajudou pessoas que estavam com problemas, com dificuldades, você as levantou, e agora é você, volta lá no 5, mas agora é a ti, agora o problema é com você, agora é você o problema. Vamos continuar, passa no 6. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Ele faz, que é a pessoa que está dizendo esse relato, que está falando com Jó, ele está dizendo assim como no Salmo 42, as pessoas estavam dizendo para o salmista: onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Cadê aquele que você ensinou às pessoas? Cadê aquele que você falou? E muitas pessoas foram levantadas por causa da sua pregação. Cadê na tua vida? Cadê na tua casa? Cadê na tua família? É uma pergunta, igreja, eu vou ler de novo, ó. Porventura não era o teu temor a Deus, a tua confiança? Ou seja, você fazer a obra de Deus não era a tua confiança? Aí ele continua: e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Ele está pondo tudo aquilo que Jó viveu em questionamento, por causa daquela situação que Jó estava vivendo. Ele está pondo tudo em questionamento por causa das coisas que ele estava vendo. Igreja, muitas vezes nós colocamos o nosso casamento em questionamento, colocamos a nossa vida profissional em questionamento por causa das coisas que nós estamos vendo, sendo que esse não é o nosso final, essa não é o final da nossa história. Deus tem muito mais além daquilo que nós podemos pedir ou pensar ou até imaginar. Mas se nós deixarmos o inimigo entrar na nossa mente, nós vamos desejar a morte. Se nós deixarmos o inimigo entrar na nossa mente, e o inimigo ele é astuto, ele não vai usar o Barack Obama, ele não vai usar o líder do Hamas, ele não vai usar o Benjamin Netanyahu, ele vai usar quem está do teu lado, ele vai usar um amigo como ele usou Elifaz, ele vai usar a esposa como ele usou a esposa de Jó, ele vai usar pessoas que iam no culto junto com o salmista do Salmo 42, ele vai usar pessoas próximas de você, ele vai usar pessoas que estão do seu lado. Por quê? Porque ele quer que você se sinta abandonado, desesperado, com medo e rejeitado. Ele quer que você se sinta acuado, para que você retroaja. Mas a Bíblia fala assim: nós não somos dos que retroagem. Ou seja, nós não somos dos que voltam atrás. Nós não somos como a porca lavada que volta ao lamaçal, ou o cachorro que come o seu próprio vômito. Nós vamos para frente, nós vamos para o alvo, e se alguém quer acompanhar, amém, com tribulações, com dificuldades, com problemas, nós vamos atingir o alvo. Se não quer, se não está preparado para acompanhar, então sai de lado, porque nós vamos continuar, nós vamos avançar. Igreja, Jó está sendo questionado por um amigo. Um amigo chega para ele e fala assim: você ajudou pessoas, você fortaleceu pessoas fracas, você pregou para aqueles que estavam desanimados, e agora, e a tua confiança, o teu temor em Deus, sempre foi aquilo que te deu esperança, mas agora você está com dificuldade. Agora você está passando por este momento. Vamos lá, 7. Lembra-te agora, qual é
o inocente que jamais pereceu? Aí ele continua: e onde foram os sinceros destruídos? Duas perguntas. Sabe por que dessas perguntas, igreja? Porque o povo de Israel, até hoje, se você está passando por um momento difícil, um problema, uma dificuldade muito grande, é porque você está em pecado. Para eles é simples assim. Porque quem é sincero não é destruído. Você entendeu? Quem é inocente jamais perece. Só que daí nós olhamos para a cruz e tudo isso cai por terra, porque Jesus era inocente. Ele foi crucificado por causa da inveja. Jesus não tinha pecados, a ponto de um ladrão do lado da cruz falar para o outro que estava zombando dele: ô irmão, nós estamos aqui porque nós roubamos, esse cara não tem pecado nenhum para estar aqui. Aqui, conhecendo a cruz de Cristo hoje, isso aqui cai tudo por terra. Porque esquece. Você pode ser pastor, você pode ser presbítero, você pode ser... vai falando os nomes que o nego inventou aí para pastor. Hoje tem... ministro, o que mais? Bispo, o que mais? Tem tudo... apóstolo, tem um outro aí também, como que é o nome dele? Presbítero, tem de tudo para pastor. Você pode ser tudo isso daí, que é os cargos elevados que eles arrumaram para colocar as pessoas. Passa por dificuldades, tem problemas, tem aflições, tem necessidades. Por quê? Porque nós somos falhos. Por quê? Porque nós somos dependentes. Coloca lá o 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isto. Aí ele dá uma, como que eu posso dizer? Uma conclusão do que ele está falando. Ele fala assim: se você perdeu tudo, perdeu a família, perdeu o gado, perdeu a casa, perdeu a saúde, é porque você está em iniquidade, pecado. Porque você pecou, então você está colhendo. Agora, conhecendo o livro de Jó, é verdade, igreja, o que estava sendo falado aqui? Não. Conhecendo o livro de Jó, tudo isso que ele falou aqui é uma mentira. Porque no final do livro de Jó, o próprio Deus fala com ele e fala assim: eu que permiti, porque eu quis provar para Satanás que você é justo, que você é bom e que você não blasfemaria. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite, igreja? Tudo isso que o diabo sussurra no seu ouvido é mentira. Tudo isso que o diabo sussurra no seu ouvido é uma forma que ele tem para te trazer desespero, para te trazer rejeição e solidão, mas é tudo mentira. Você é bom, você é escolhido, você vale o sangue de Jesus naquela cruz. Mas ele fica ali, você não serve, você não presta. O teu cônjuge, pode ser o marido ou a esposa, não presta. Larga a mão disso aqui, olha ali como é mais bonito. Se você está passando por isso, é porque tem pecado na tua família. Ele fica murmurando essas coisas, igreja, a ponto de você poder duvidar, a ponto de você não conseguir acreditar mais, a ponto de você ficar desejando a sua morte, porque você já não tem mais perspectiva de vida, você já não consegue sonhar mais. Vamos continuar lendo. 5. Por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. A maior luta que nós temos, igreja, falei aqui, acho que foi numa quarta ou no domingo passado, na hora que eu fui fazer a abertura, que eu não me lembro, mas eu falei aqui no púlpito. A maior luta que nós temos é contra o nosso espelho. E quando eu digo contra o nosso espelho, é contra nós mesmos. É aqui, Porque se o diabo conseguir colocar na tua cabeça, igreja, que você é rejeitado, se o diabo conseguir colocar na sua cabeça que você foi abandonado, se o diabo conseguir enfiar na sua mente
o desespero, a ansiedade, a depressão, ele te mata. Porque o que mata o homem não é o que vem de fora. O que mata o homem não são os amigos. O que mata o homem é o que sai. É o que sai da sua boca, é o que está dentro. Quando você começa a se sentir o menor, se sentir desprezado, quando você começa a se sentir desesperado, aí você morre. Eu vou usar até uma colocação da Simone na hora que ela estava fazendo o momento das ofertas. Quando o homem começa a se sentir inferior porque perdeu o seu emprego, ou porque não consegue pagar suas contas, e a mulher fica ali, mas a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, e fica pressionando, muitas vezes é onde acaba o casamento, porque o homem começa, nossa, eu não estou conseguindo, eu não vou conseguir, eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, vem o desespero. Aí o salmista, nessa hora, ele está desesperado, e ele fala para si mesmo, por que você está abatida, ó minha alma? Ele está dizendo para o coração dele, para a mente dele, para de pensar besteira, para de ficar imaginando problemas e dificuldades. Igreja, quando você, não sei se já aconteceu com você ou se isso só acontece comigo, mas quanto mais problema você tem, mais problema você gera que nunca vai acontecer. Não é assim? Você começa a pensar em coisas que nunca vão acontecer. Você começa a pensar e a imaginar situações que nunca vão acontecer. E aí é o momento de você parar, olhar para dentro de você e falar assim, para a imaginação desgraçada, para inferno de pensamento demoníaco, para dardos inflamados do maligno, conforme está escrito lá em Gálatas, em Filipenses. Para, porque essas coisas nunca vão acontecer. Para, porque não é isso a realidade. Para, porque não é isso os pensamentos que Deus tem a meu respeito, e do meu casamento, e da minha vida, e da minha família. Eu posso estar passando por um momento delicado, eu posso estar passando por um momento difícil, mas a qualquer instante, o nosso Deus é o Senhor do tempo, Ele vai mudar a nossa história. O salmista, ele olha aqui no capítulo 5 e ele fala, para alma, para pensamentos, para de ficar imaginando besteira, para. Igreja, isso é tão sério, que eu quero ler com vocês para a gente entender. Abre para nós, coloca para nós Mateus 27, 46, Arthur. Mateus 27, 46. E perto da hora nona, diga assim comigo, perto da hora nona, grave a hora nona, exclamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Aí ele diz, isto é, Deus meu, por que me desamparou? O próprio Jesus, igreja, na hora da cruz, estava com a sua alma abatida, estava com a sua alma, naquele momento, pensando que foi desamparado pelo Pai, pensando que foi desamparado pelo próprio Deus, o próprio Jesus naquele momento. E sabe qual era o momento, igreja? Perto da hora nona, já estava acabando a tribulação de Jesus. Diga assim comigo, já estava acabando todo o sofrimento de Jesus. Igreja, o teu sofrimento já está acabando. O teu sofrimento já está na hora nona. O teu sofrimento já está no final. Agora coloca para nós aí nesse mesmo lugar aí o 50, Arthur. Versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Morreu. Igreja, nós estamos perto da hora nona. E a qualquer momento, tudo aquilo que te afligia, tudo aquilo que te atrapalhava, tudo aquilo que te desanimava vai morrer.
vai acabar. E a partir desse momento, Jesus agora está em espírito e um espírito vivificante. Ele venceu. Ele alcançou as promessas. Mas até esse momento, igreja, ele passou por dificuldades. Ele teve medo. Lá no Getsemane ele ora: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Medo, ansiedade por tudo que ele ia passar. As piores lutas, igreja, não são as externas, são as que estão dentro de nós, que fazem você desacreditar do teu Deus, que fazem você desacreditar da esperança, ou seja, que tempos melhores virão, que fazem você desacreditar de você mesmo, de que você é capaz. Igreja, esses dias para trás eu atendi um irmão e ele falou assim para mim: pastor, eu estou passando uma luta tão grande na minha vida e na minha família, na minha vida profissional, que o diabo tem feito eu acreditar que eu não sou mais homem, tem feito eu acreditar que eu não sou mais capaz de sustentar minha casa. Ele falou assim: eu era um cara que eu levantava de madrugada, eu orava, eu buscava durante horas o Senhor. Hoje eu não consigo nem levantar mais. Ele falou: eu nem consigo orar mais, pastor. Eu tenho vivido os piores momentos da minha vida. E o diabo, ele fica constantemente gritando nos meus ouvidos. E ele usa familiares, ele usa pessoas próximas, que eu não vou conseguir, que eu não vou dar conta do negócio. E esses dias para trás, pastor, eu levantei para beber água e eu falei: eu vou orar, hoje eu vou matar minha carne, eu vou ficar aqui, nem que for alguns minutos eu vou orar. E ele falou assim: pastor, eu comecei a orar e fazia tempo que eu não orava, eu não tinha comunhão, e isso acontecia comigo, que eu vou contar para o senhor, quando eu tinha bastante comunhão com Deus, quando eu estava buscando com frequência ao Senhor, bastante intensidade. E naquele dia eu até falei: Senhor, eu estou aqui e eu estou fraco, faz tempo que eu não busco, eu não vou conseguir te sentir. E ele falou: de repente eu arrepiei inteirinho. Ele falou: pastor, arrepiei. E eu falei: meu Deus, eu não tenho te buscado, como que o Senhor vai se manifestar para mim? E ele falou: de repente, pastor, eu olhei do lado assim, estava todo escuro, eu vi um negócio brilhar bem forte. Eu falei: acha, faz tempo que eu não te busco, não é nada. E ele falou: continuei orando, pastor, continuei ali buscando, continuei ali lamentando, murmurando, né, porque na hora das dificuldades é isso que acontece. Daqui a pouco ele falou de novo, uma luz bem forte, assim, um piscar. Aí ele falou: será? Falou: pastor, comecei a orar e olhar naquela direção. Daqui a pouco começou a brilhar, começou a piscar. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, igreja, que esse irmão teve. Alguém já teve essa experiência de ver um graveto acender? Alguém já teve essa experiência? Já teve, né, Rose? Alguém mais? Quem levanta a mão? Vamos ver quem já teve essa experiência. Nossa, só eu e a Rose? Eu já tive essa experiência também, igreja. Ah, o Igor também. Igreja, é a coisa mais linda de ver. Começa a acender e começa a brilhar, é muito forte, é fora de sério. E ele falou: pastor, eu comecei a arrepiar. Eu falei: Senhor, faz tanto tempo que eu não te busco, faz tanto tempo que eu não me coloco em oração, faz tanto tempo que eu não fico aqui horas te buscando, e eu vim aqui hoje na minha fraqueza, na minha dificuldade, o Senhor se manifestou, o Senhor mostrou. Ele falou: pastor, eu fiquei tão feliz que eu catei aquele negócio e comi. Catei aquele negócio lá, coloquei na minha mão, vi ele brilhando e comi. Joguei para dentro de mim, porque eu não queria perder aquilo. Eu não queria deixar aquilo. Igreja, o que acontece? As pessoas deixam Satanás entulhar suas mentes com mentiras, com situações que nunca vão acontecer. Se você permanecer fiel, se você permanecer firme.
Eu não sei se vocês perceberam, nós vamos continuar lendo, mas eu quero já alertar vocês. O último versículo desse texto de Salmos 42 é bem parecido com o versículo 5. De novo ele fala, porque está abatida, ó minha alma. Igreja, é aqui, ó. É os pensamentos. É aquilo que você pensa de você. Jó não deixou ser influenciado pela sua esposa. Jó não deixou ser influenciado pelos seus amigos. E no final Deus restituiu tudo em dobro. Igreja, não aceite aquilo que o inimigo quer colocar na sua mente. Eu estou sorrindo porque Deus está trazendo uma lembrança no meu coração aqui, eu quero compartilhar com vocês. Igreja, a Emanuele está ali, ela pode confirmar, e a Simone está ali. Chama a Rafaela de chata para você ver. Chama ela de chata. Eu não sei com vocês, porque às vezes ela não tem intimidade, ela pode ficar retraída. Mas eu, a Simone e a Emanuele, se você é chata, ela fala, eu não sou chata. Na hora, igreja, na hora. E ela fala brava, ela fecha a cara assim, ela fala, eu não sou chata. Mas ela é chata. Só que ela não aceita. Ela repreende na hora, igreja. É engraçado, a gente até ri, porque é na hora. Eu não sou chata, e fecha a cara, mas ela está ali te atrapalhando, ela está ali te apurrinhando, ela está ali te fazendo chatice, mas ela não aceita que ela é chata. Ela não aceita. Igreja, eu estou falando aqui de uma forma descontraída, mas é muitas vezes um problema nosso, nós temos aceitado. Nós temos aceitado aquilo que o inimigo tem colocado na nossa mente. Nós temos aceitado aquilo que o inimigo tem falado aos nossos corações. Nós temos aceitado todo o entulho de Satanás na nossa mente. Igreja, começa a repreender. Eu não quero pensar nisso. Tire isso da minha mente, tire isso do meu coração. Eu vou vencer, eu vou prevalecer, eu vou alcançar. Eu tô novo, eu tô jovem, eu consigo ainda produzir, eu consigo ainda fazer, e vai dar certo, eu vou alcançar. Agora, se você deixar o inimigo vir, você foi abandonado, você está desesperado por causa dessa situação, você está com medo das coisas que vão acontecer, você foi rejeitado pelas pessoas. Igreja, você quer mais que Jesus, que antes do cantar do galo, Pedro negou ele 3 vezes, o seu amigo, depois voltou a pescar, levou outras pessoas junto, mas ele não deixava aquilo entrar na mente dele, igreja, ele não deixava aquela situação tomar conta da sua mente. Nós precisamos aprender a lutar contra essas coisas, porque dentro de nós existe um espírito, dentro de cada um de nós, que confia, que acredita. Eu vou ler com vocês de novo e vocês vão entender isso que eu estou falando aqui. Só deixa eu achar onde está aqui, peraí. Versículo 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Ele está falando aqui, eu tenho chorado na tua presença, eu tenho me derramado, mas eu ainda confio que vai dar certo. Eu ainda confio que as coisas vão acontecer. Vamos ler um versículo para a gente entender. Coloca para nós aí, Mateus. Por que eu estou com o Mateus na cabeça? É porque eu estava brincando com o Mateus na hora que eu cheguei. Arthur, Mateus 26, 41. E também eu estou em Mateus aqui no livro, né? Eu olho aqui e falo. Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Sabe o que Jesus está falando aqui? Para os discípulos? Coloque a guarda nos seus ouvidos. Coloque guarda nos seus olhos. Vigie aquilo que está entrando. Vigie aquilo que você está permitindo os seus olhos ver. É isso que ele está falando, ele continua. Para que não entreis em
tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está falando para os discípulos assim, ó, dentro de vocês existe um espírito que acredita, que confia, que tem esperança e que as coisas vão dar certo. Mas a carne de vocês é fraca. Ela tem medo, ela tem ansiedade. Se você permitir, a depressão vai entrar. Você não vai confiar. Se você permitir aquilo que os outros estão falando entrar na sua mente, vai dar tudo errado. Você tem que vigiar. Coloque guardas na sua mente, coloque guardas nos seus ouvidos, coloque guardas para que você vença. Ai, pastor, mas por que os amigos fazem isso? Por que as pessoas fazem isso? Porque elas olham para você, igreja, e vê o que você não vê. Os seus adversários olham para você e vê aquilo que você não enxerga. Eles veem potencial. Eu quero ler um versículo e vocês vão entender claramente. Coloca para nós lá, Arturo, Mateus 27, 18, 19. Mateus 27, 18 e 19. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Por que Jesus foi entregue para ser condenado à morte de cruz? Inveja. Sabe por quê? Porque ele tinha potencial. Sabe por quê? Porque ele era habilidoso no que ele fazia. Sabe por quê? Ele tinha um dom. Sabe por quê? Ele ajudava as pessoas, coisa que a igreja da época não fazia, coisa que a igreja da época prometia e não cumpria, coisa que a igreja da época não conseguia chegar nem perto. Jesus era um cara que tinha talento, Jesus tinha um dom, Jesus tinha habilidade, Jesus era uma pessoa diferente. É que nem aquela historinha da cobra e do vagalume. O vagalume está ali brilhando, está ali piscando, e a cobra tentando dar o bote e pegar ele. Daqui a pouco o vagalume para e fala: peraí, não faço parte da tua cadeia alimentar. Você não vai conseguir me pegar porque você rasteja e eu vou. E por que você está tentando? Porque a tua luz me atrapalha, a tua luz me noja, eu tenho raiva porque você pisca, e eu quero te matar de tudo quanto é jeito. Igreja, é assim, as pessoas olham para você e vê coisas que você não vê. Às vezes você não enxerga o tamanho do teu potencial, mas eu vou te dizer, um ser que enxerga e todos os dias quer te matar e te fazer desistir, não dorme e não para de tentar te matar, assim como a cobra querendo matar o vagalume. Satanás, o inimigo das nossas almas. Sabe por quê? Porque por mais que você não vença como um profissional, por mais que você não vença na sua família, por mais que você não vença na sua vida financeira, por mais que você não alcance o carro que você deseja, a casa que você deseja, a viagem que você deseja, no último dia, se você confiar em Jesus, você será salvo. E ele não tem salvação, porque ele pecou com o corpo glorificado. E o diabo sabe que por mais que você não alcance nada deste mundo, no final você será salvo, por confiar e acreditar em Jesus, não por aquilo que você fez, não por aquilo que você conquistou. Agora eu vou te dizer uma coisa, igreja, você vai vencer no seu casamento, você vai vencer na sua vida financeira, você vai vencer na sua vida profissional, você vai vencer em tudo aquilo que você colocar as mãos, porque é promessa, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Mas o inimigo tem roubado tanta coisa minha, pastor. Deus vai restituir tudo em dobro para você. Todos os anos que foram consumidos, Deus vai te devolver. Basta você não permitir que o inimigo entre na sua mente. Sabe por quê, igreja?
versículo 7 de Salmos 42. Um abismo chama outro abismo. Se você deixar entrar no seu coração que você não pode, se você deixar entrar no seu coração que você não consegue, se você deixar o desespero, a angústia, o medo entrar no seu coração, daqui a pouco você está em depressão e daqui a pouco você vai se suicidar. Porque um abismo chama outro abismo. Faça como a Rafaela, que tem 8 anos. Não sou chata. O diabo vem, você é um fracassado. Você fala, não sou fracassado. Não deixe entrar na sua mente. Vigia. O que Jesus falou? Vigia. Não deixe entrar na sua mente. Você não é um bom pai, você não é uma boa mãe. Não deixa isso entrar na sua mente. Não é verdade. Eu vou conseguir, eu vou vencer. Versículo 9. Muitos de nós podemos estar neste momento com esse pensamento, com essa... Eu vou lembrar uma palavra boa aqui, versículo 9. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esquecestes de mim? Sentimento, essa é a palavra. Muitos podem estar com esse sentimento. Deus se esqueceu de mim. Deus me abandonou. Assim como Jesus lá em Mateus 27. Igreja, nos momentos mais difíceis da sua vida, do seu casamento, da sua vida profissional, financeira, emocional, seja qual for, de saúde, Jesus está te segurando nos braços. Jesus está com você do seu lado. É que você não consegue enxergar. O salmista não conseguia enxergar. Jó não conseguia enxergar. Os amigos de Jó, a esposa de Jó, não conseguiam enxergar. Mas depois, com quem que Jó teve filhos e filhas, igreja? Com a mesma esposa. Sabe por quê? Para ela ver. Para ela ver quem era o Deus de Jó. Para ela entender aquilo que estava passando. Para ela viver o melhor. Sabe o que é diferente no versículo 11 do versículo 5? O final. Espera em... Ele renovou as forças, igreja. Ele lutou contra a alma, ele lutou contra si mesmo. O grupo de louvor já pode vir aqui. Ele lutou contra os seus pensamentos, ele lutou contra a sua alma. E ele renovou as suas forças. Aí ele fala assim, para, alma, porque eu vou esperar em Deus. Pois ainda o louvarei, ou seja, eu vou alcançar os meus objetivos, eu vou alcançar os meus projetos, os meus sonhos, eu vou alcançar tudo aquilo que eu programei para a minha vida e eu vou me alegrar, eu vou louvar ao Senhor por tudo que Ele me deu. E Ele continua, Ele é a salvação da minha face, Ele é o meu Deus, não vou deixá-lo, não vou abandoná-lo, por mais que este momento de desespero que eu estou passando, pode me fazer acreditar que Deus não está comigo, eu não vou deixá-lo, eu não vou desanimar, eu não vou dar cabo da minha própria vida, mas eu vou prosseguir e eu vou alcançar os meus objetivos, amém? Glória a Deus, se coloque de pé, igreja, vamos orar. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei em que momento a palavra falou com você, eu não sei aquilo que veio de encontro ao seu coração, mas uma coisa eu posso te dizer, igreja, Deus é fiel para cumprir, Deus é fiel para mudar qualquer situação, Deus ressuscita mortos, Deus restituiu tudo em dobro para Jó, e Deus renovou as forças desse salmista no Salmo 42. Deus pode fazer tudo isso com você. E sabe o que é interessante? Está perto de acabar. Está perto de finalizar. Já estamos na hora 9. Basta nós fazermos como o salmista no versículo 11. Espere em Deus e ainda o louvarei. Com a minha voz clamei ao Senhor,
com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste as minhas veredas. No caminho em que eu andava, ocultaram-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão. Diga assim comigo, igreja: tira a minha alma da prisão. Tira a minha alma da prisão. Para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Salmo 142. 100 salmos após o Salmo 42 que nós lemos. Davi está fugindo dos seus inimigos. Davi está aprisionado por causa da perseguição do próprio pai, Saul. Pai que eu digo de espiritual, está fugindo. Acredite-se que quando ele escreve esse salmo, quando ele escreve esse relato da sua vida, quando ele escreve no seu, como eu disse aqui no começo, no seu diário de lamentações, ele estava ou na caverna de Adulão, ou na caverna de Engede, onde ele estava escondido de Saul. Acredite que ali ele escreve esse lamento, e ele fala: tira a minha alma da prisão, tira a minha alma da prisão. Igreja, quarta-feira nós pregamos uma palavra aqui, e eu acredito ser uma palavra profética, onde Jesus, lá em João capítulo 2, deixa eu ver se eu lembro certinho, João capítulo 1, na verdade, versículo 51, ele vira para Natanael e fala assim, e disse-lhe, em verdade eu vos digo, que daqui em diante, diga comigo assim, igreja, daqui em diante, vereis os céus abertos e os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém. Nós vamos ser livres da prisão e os céus estarão abertos sobre as nossas vidas, e milagres, sinais, maravilhas, prosperidade, unção, poder, autoridade, tudo será derramado sobre as nossas vidas, e nós seremos mais do que vencedores pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Céus abertos sobre as nossas vidas, eu creio em nome de Jesus, amém, glória a Deus.